Hoje, a igreja tem que ter um padrão definido, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Ele edificou a sua igreja sobre si mesmo, porque ele é a pedra angular na qual a igreja está edificada. Agora, essa igreja edificada em Cristo Jesus, ela tem que ser uma igreja exemplar, segundo o padrão que o próprio Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja ser, sem impedimento algum. Então, a igreja tem que manter esse padrão ao longo dos séculos, dos milênios, até o fim, para que assim seja uma igreja aprovada. Porque a igreja que o Senhor Jesus quer encontrar aqui é essa igreja, aprovada, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem mancha, sem ruga. Tem que ser uma igreja da qual ninguém pode ter nenhum motivo ou razão para dizer alguma indignidade a respeito dela. Então, é preciso existir santidade. As vestes da igreja têm que se manter brancas em todo o tempo. Por isso, ela não pode se adequar ao mundo. Não pode se conformar com este século. Não pode se amoldar a coisas que são inconvenientes para a igreja. Por isso, a igreja tem que manter a sua pureza, tanto diante de Deus como diante dos homens. Isso tem que ser algo que tem que ser feito mesmo, com a participação de todos. Porque a igreja é um organismo vivo. Cada membro tem a sua função. E a principal função da igreja é se manter longe das coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Por isso, a igreja tem que se manter fiel ao Senhor Jesus. Tem que se manter fiel ao Senhor Jesus e também à sua graça, à sua verdade, ao seu evangelho, à nova aliança. A igreja tem que se manter fiel a uma santidade que deve ser exercida para que o próprio Senhor Jesus aprove isso. Então, é preciso que se entenda isso. Igreja é coisa séria, não é brincadeira, não é palhaçada. Então, é preciso que aquele que se considera igreja hoje tenha essa seriedade em ser igreja mesmo, essa responsabilidade, essa eficiência. Porque a igreja está sendo observada pelo Senhor Jesus, dia após dia. É por isso que ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Ele está com a igreja todos os dias. E será que ele participa da sujeira que a igreja participa? De coisas erradas? De coisas imundas, sujas, inconvenientes? Será que ele aprova tudo isso e ele concorda? Ele diz amém para isso? Porque, infelizmente, hoje a igreja está tolerando muitas coisas de boa mente que não são coisas que Deus aprova que ela esteja agindo assim. Então, é preciso entender isso hoje. Porque ninguém pode ficar brincando de igrejinha por aí, né? Não, a igreja não veio aqui para brincar, mas sim para fazer algo sério, algo responsável, com seriedade mesmo, com eficiência. E isso tem que ser algo que seja constante. Porque a igreja não pode ser inconstante em seus caminhos. Ela tem que ser constante, manter a sua firmeza, o seu propósito bem estabelecido, bem firmado, exercido, para que assim as pessoas possam ver a ação da igreja dando resultados, para que assim a igreja possa contar com a simpatia de todo o povo, da opinião pública de modo geral. Então, é preciso que agora a igreja, hoje, no século XXI, faça um autoexame de si mesma, digamos assim, para ver os erros. E ao constatar os erros,
se purificar deles, retornando à sensatez. A igreja tem que ser sensata, sábia, prudente, inteligente. Tem que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, como o próprio Senhor Jesus falou. Então, para que isso aconteça, é necessário vermos um padrão de prática da igreja. E esse texto existe, eu vou ler aqui agora. Esse texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Então vamos ler aqui, ó. Já escrito assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos consiste em todo o ensinamento que eles ouviram do próprio Senhor Jesus. Quando a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, estava perseverando nas palavras do Senhor Jesus. Isso tem que ser algo que tem que ser feito pela igreja hoje também, no século XXI. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, eles perseveravam na comunhão. Então, essa comunhão tem que ser algo que tem que ser feita com perseverança também. É algo simples de se fazer. E dá certo, dá bom resultado. E perseveravam na comunhão no partir do pão. Então, havia uma perseverança até em partir o pão, o alimento. E isso era feito assim. E nas orações, eles perseveravam nas orações, dia após dia. Isso é importante que se diga, porque a perseverança nessas coisas, elas produzem bons resultados para a própria igreja em si. E é isso que tem que acontecer. Aí ele continua aqui, ó. Em cada alma havia temor. Então, em cada alma de cada pessoa que constituía a igreja havia temor. Temor a Deus acima de tudo e absoluto. Hoje isso também tem que acontecer, sem dúvida alguma. Não pode existir uma igreja que não tenha temor a Deus. Então, tem que haver temor, sim, de Deus a parte de todo aquele que é a igreja. Sem dúvida alguma. Ele diz aqui, ó. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o Senhor Jesus operava sinais por intermédio dos apóstolos. Porque a esses homens ele escolheu para que através deles muitos sinais, muitos prodígios podiam ser feitos por intermédio desses apóstolos. E foi isso mesmo que aconteceu. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos que você vai ver muitos apóstolos fazendo isso. Então, isso é importante. Isso tem que existir na igreja. Aí ele continua aqui, ó, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, todos estavam juntos, unidos, não separados, não em grupos isolados, mas todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Isso é algo importante para uma igreja ser reconhecida de fato como igreja do Senhor Jesus. Veja se isso está acontecendo hoje. Analise bem para ver se esses procedimentos, né, de estarem juntos e ter tudo em comum está acontecendo hoje. Porque se não estiver, algo aí está errado. E não pode continuar errado. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles faziam isso. Por isso é que não existia nenhum necessitado entre eles, porque eles
Quando tinha alguém necessitado, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam produto entre todos para que aquela necessidade fosse suprida. Isso é algo marcante, algo decisivo, importante na igreja. Então, é preciso que isso aconteça. Se não existe isso, a igreja está falhando nessa questão. E aí é que está o grande erro. Erro que pode ser consertado, ainda há tempo de fazer isso. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, esse procedimento é um procedimento correto. A igreja tem que viver assim. Ela tem que fazer isso. Tem que existir perseverança na igreja. Porque a perseverança é algo que vai fazer com que a pessoa possa ganhar a sua própria alma. Então, a igreja tem que ter perseverança sim. Ela não pode desistir, principalmente do Senhor Jesus. Ela tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa é a verdade. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, a igreja tem que contar com a simpatia de todo o povo mesmo. Mas será que isso está acontecendo hoje? Ou será que tem uma antipatia do povo contra a igreja hoje? Se tiver uma antipatia do povo contra a igreja hoje, a igreja está fazendo algo errado. É preciso que esse erro seja corrigido para que a igreja possa contar com a simpatia de todo o povo hoje no século XXI. Aí ele diz aqui, ó, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, enquanto todas essas coisas aconteciam, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aqueles que iam sendo salvos, eles também faziam as mesmas coisas que a igreja estava fazendo aqui. Eles continuavam fazendo isso, dia após dia, e ia crescendo cada vez mais. Então, isso mostra o quê? Que tudo o que a igreja tem que fazer nunca pode se acabar. Mas ela tem que aumentar a quantidade disso à medida que as pessoas vão se convertendo. À medida que as pessoas vão sendo salvas, vai aumentando a quantidade das coisas que a igreja deve fazer para ser igreja mesmo, de fato e de verdade, segundo o padrão do Senhor Jesus. Então, é preciso que isso aconteça, pessoal. Nós devemos compreender isso hoje. Fazer uma análise criteriosa da igreja hoje para ver se ela se enquadra nesse perfil de igreja aqui, que eu li aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos. Então, é hora da igreja entender isso. Porque a igreja não pode praticar algo que seja contrário a tudo isso aqui. Não. Ela tem que se enquadrar nesse perfil de igreja, para que ela seja vista assim por todas as pessoas, para que as pessoas possam saber que existe uma igreja do Senhor Jesus séria, e uma igreja que seja santa e separada. Uma igreja que tenha temor a Deus todos os dias. Isso sim é o que significa ser igreja segundo o padrão do Senhor Jesus. Então, chegou a hora disso acontecer. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas para que elas comecem a praticar coisas que façam com que a igreja seja assim. Sal da terra e luz do mundo sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.